Pronto, vamos lá. Pessoal, hoje eu trago para vocês, será a aula de hoje, é de quarta, né, essa temática, a relação da sociologia com a educação física e o esporte. Inclusive, essas duas aulas vai ajudar vocês na realização do seminário que vocês vão apresentar. Então, já é tudo meio que amarradinho e tudo ligado, tá? Então, tá aí, né, a relação da sociologia com a educação física e o esporte. Eu pergunto para vocês, né? E aí vocês abram o áudio e respondam, por gentileza. O que é que eu compreendo por sociologia? O que é que vocês compreendem por isso? Porque por esporte a gente já discutiu, né, nas aulas. Mas por sociologia, o que seria? Podem responder o que você achar, sem medo. É Maria, Raul, Luiz. O que é que vocês entendem por sociologia? O que seria? Sociologia é o estudo da sociedade, né? Que engloba tudo o que aconteceu e o que acontece e como o homem vê o mundo. Certo. Mais alguém? Assim, eu Mas, concordo com o sim, que pode ele ser. falou, que é também a questão das regras, né? Tudo que é estipulado, não só do jeito que o homem vê, mas também tipo do como ele já organizou, né? Como está sendo lidado todo o contexto de uma sociedade que convive no mundo, né? Certo. Maria, para a gente terminar. Eu concordo com eles dois. Eles falaram tudo. Deixa Tá, eles. tá certo. Então, assim, em tese, para vocês, assim, pelo que eu entendi, seria o estudo das sociedades, visto que nós temos mais de uma, né? Dos seus regramentos, das suas culturas, das suas características específicas, das suas organizações, e por aí vai. Mais ou menos isso, né? Vamos lá, então. Giddens, Giddens, ele vai dizer o quê? A sociologia seria o campo de conhecimento que se ocupa em estudar a vida social humana, dos grupos e das sociedades. Nosso comportamento enquanto seres sociais. Gonzalez e Fechtenheimer vão dizer o quê? O indivíduo não se constitui sozinho, mas na relação com os outros. Um dos efeitos da socialização é a produção de identidade. Considera-se a família, a escola, a classe social, o trabalho, a mídia, etc., instâncias formadoras do indivíduo. Ou seja, o que a gente acabou de falar, de que a sociologia seria o estudo das sociedades, desses grupos sociais, de suas características, né, de suas culturas, de fato é o que o Guida está falando aí no primeiro, né? Estudar a vida social humana, dos grupos e das sociedades. A gente bem sabe que nós temos várias sociedades, né? Não é só uma. Nós temos a nossa aqui do Brasil, por exemplo, que é de um jeito, a do Japão é de outro jeito, né? E aí, para aumentar um pouco mais, a, a, a aprofundar mais na fala, que é isso que eu quero que vocês façam no, nos seminários, tá? Que saiam só dessa parte do Guides, por exemplo, e entrem também na parte do Gonzalez e Fechtenheimer, que é o quê? A sociologia também vai estudar o quê? O que é que eu preciso estudar numa sociedade para entender o porquê dela ser daquele jeito, né?
Ele fala aí que o indivíduo não se constitui só, mas na relação com os outros. Se a gente pensar só no Brasil, que é multicultural, né, no Brasil tem várias sociedades, para falar a verdade, né? Nós temos aí uma maior, que é o país, mas se nós temos aí características culturais, por exemplo, do Nordeste, que não são do Sudeste, não são do Sul. Como nós temos do Sul, que não são do Nordeste, né? Isso aí é uma relação, vai haver uma relação do indivíduo com o outro que vai formar a identidade daquele sujeito, né? Ou pelo menos ajuda nessa construção. E ele vai considerar, para essa formação de identidades, a família, a escola, a classe social, o trabalho, a mídia, tudo que envolve aquele convívio daquele sujeito, né? Aquilo ali vai formar aquele cidadão. Coisas irão influenciar e coisas não irão influenciar. Mas o que está ali, de fato, irá formar. Por que eu estou dizendo que coisas irão influenciar e coisas não irão influenciar? Porque, pessoal, a gente tem que ter cuidado, porque senão, vou dar um exemplo. A gente vai dizer que uma pessoa que nasce no Morro de Mãe Luísa, ele vai ser bandido, por exemplo. Quais são as influências sociais que aquele sujeito recebe ali? Né? A maioria, ele convive diretamente com uma sexualidade exacerbada, com o tráfico, com grupos, né? Como o Sindicato do Crime, por exemplo, né? Ele convive com drogas, como eu falei, do tráfico. Aí, o sujeito convive com isso. Isso vai formar ele enquanto identidade. Vai. Com certeza vai. Mas não necessariamente ele vai ser bandido, ele vai, ou a menina vai ser uma prostituta ou qualquer coisa do tipo. Aquilo ali vai influenciar ele positivamente ou negativamente. Ele vai dizer, não, não quero isso para mim, eu quero estudar. Até porque ele também vai ser influenciado pelas pessoas, e por mais que seja uma menor influência, mas ele também será influenciado por pessoas que estudam, por pessoas que trabalham, por pessoas que fazem o bem e que querem crescer na vida sendo honestas, né? Não é porque uma influência é maior do que outra que a maior vai sempre atingir, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar apenas dizendo que, então o meio vai influenciar aquele sujeito. Então, se ele nasceu no meio de bandido, ele vai ser bandido. Não necessariamente, né? Até porque nós vamos ter aí, olha, a quantidade de contexto que vai fazer essa formação. A família, a escola, a classe social, o trabalho, a mídia. Veja que não é só uma coisa que influencia, são várias coisas, tá? Isto... Professor, só interrompendo aqui, e ao mesmo tempo é tão complexo essas informações que às vezes nada disso influencia. O indivíduo, ele mesmo tem escolhas, né? Mas perceba que ele não escolhe só. Ele escolhe a partir da realidade. Entendeu? Se você prestar atenção, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. A minha mãe, ela é muito católica. Muito, muito católica mesmo. Ela é da Canção Nova, ela já foi lá em Aparecida, né, na cidade de Aparecida e tal, enfim, ela tem todo esse contexto. Mas eu não sou católico, né? Então, percebam que, apesar dessa influência dela direta em mim, desde criança, a minha identidade com relação à religião não foi formada por esse tipo de influência, foi formada por outras influências. Mas através de outras relações sociais com outras pessoas, que não necessariamente precisam ser pessoas, né? A mídia, por exemplo, não é uma pessoa, mas a mídia, por exemplo, constitui muito. Na nossa área, por que a gente luta tanto
adoece para ter um corpo dito bonito socialmente. Isso é uma influência direta da mídia em cima da gente, do capital, né, do capitalismo em cima da gente, para que a gente tenha aquele corpo sarado, tal, 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 tal. Tem pessoas que adoecem porque não conseguem, né, por exemplo. É a mídia influenciando naquele corpo, diretamente, nessa produção de identidade, nessa formação do sujeito. Essa mídia me influencia, por exemplo, Rafael, a ter esse corpo? Não. Influencia. Mas vocês sabem que influencia a grande maioria da população, né? Mas não me influencia. Eu não sou uma pessoa que faço questão de ter um corpo sarado, não. Ah, meu Deus, se eu não ficar assim eu vou morrer, eu sou horroroso, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me querer, sei o quê. Não. Não, passa longe de mim isso. Eu só quero ter um corpo saudável, um corpo sadio. Né? E vocês sabem muito bem que até para adquirir esse tipo de corpo, você faz coisas não saudáveis, né? E por aí vai. Então, perceba que há várias instituições e há várias relações aí que vão influenciar. A minha filha estuda numa escola católica. Isso não quer dizer que ela será. Isso não quer dizer que ela será. A probabilidade dela ser vai ser grande? Vai. Ela está convivendo com aquilo, mas isso não é certeza de que ela vai ser. Assim como não foi certeza eu passar 24 horas com a minha mãe cuidando de mim, eu ser católico, né? Quando ele fala em classe social, foi o que eu acabei de dizer de Maria Luísa. Só porque o cara mora no morro, é pobre, ele vai ser bandido? Não. Porque há outras influências, há outras relações nesse contexto, tá bom? Mas o grande ponto que o Gonzalo Fechtenheimer quer dizer aí com isso é que ele não se constitui só, mas na relação com os outros, independente de qual relação é essa e em que grau vai ser, em menor ou maior escala. Mas ele sozinho não vai se constituir enquanto ser, enquanto indivíduo. Ele vai ter que ter alguma relação para que isso seja construído. É uma escolha de um time, uma escolha de uma religião, uma escolha de um partido político. O cara não faz isso só. Vou torcer para o É ABC verdade. para nada. Não. Tem relações aí por trás que envolvem toda essa construção, tá bom? Pois é por isso que essa questão que eu disse que o indivíduo tem as escolhas dele é justamente essas questões que dentro da família, vamos falar da Isso. religião, uns católicos, eu, por sinal, eu sou católica, mas minha filha, ela é evangélica, ela gosta da igreja evangélica, ela, mãe, eu não gosto muito da católica, eu prefiro a evangélica. Então, ela frequenta mais a evangélica. E eu já me criei na católica, com minha mãe, com meus pais, foi tudo, primeira comunhão, tudo naquele certo nível, direitinho, fiz a primeira comunhão dela, mas depois dela adulta, ela viu a escolha dela, preferiu a E, evangélica, porque entendeu? houve outras relações com ela, né? Que não só a sua, né? É, Ela viu, exatamente. ela viu sentido em outras coisas, né? E isso não desfaz você de ser mãe, isso Lógico. de ter sido uma péssima mãe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela simplesmente teve Uhum. outras relações que ela achou mais relevante, é apenas isso. Pelo contrário, professor, eu acho que eu formei uma mulher de caráter, sabe? Que sabe o que Exato. quer, que tem Exatamente. direcionamento das suas decisões, sabe? Então, para mim é um maior orgulho, assim. Ela não precisava seguir o que eu gosto. Ela queria, deixei o livro apto para ela seguir o que ela gosta. Então, assim, para mim, sonho é tudo, Agora, né? agora é lógico também, viu, Maria e pessoal, que um indivíduo que, enquanto ainda imaturo, enquanto ainda inexperiente, né, criança, por exemplo, adolescente, eles são os sujeitos mais fáceis de você enganar, de você enrolar, de você trazer para perto de você. Isso é um fato. Que aí eu estou falando aqui do crime, né,
é mais fácil de você influenciar, entendeu? Se eu, quando você muita frequência de determinada coisa, como eu acabei de dizer, você tem uma tendência maior a ir para aquilo, entendeu? Então, Verdade. assim, a gente também não pode dizer que isso não acontece, né? Que não é essa influência. Ah, claro que há, mas isso não é 100%. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum, Eu eu estou entendendo. dou aula em Mãe Luísa e eu tenho diversos alunos, a maioria dos alunos que eu tenho, de fato, eles não querem nada com a vida. Eles querem só bagunçar, tirar onda, já estão naquele iniciozinho, aviãozinho e tal, mas tem outros que estudam, tomando WhatsApp para mim, querendo. Então, assim, no mesmo ambiente, entendeu? Então, dá sim para que outras coisas influenciem também, sabe? Então, o objetivo da aula de hoje e da próxima seria contribuir a compreender a contribuição que o campo da sociologia traz à educação física, em especial ao esporte, que é pedagogia do esporte, tá? Seria, de fato, o objetivo da nossa discussão toda, e que a gente já começou, inclusive, né? Quando a gente fala em sociologia e educação física, por exemplo, ele está, de fato, mais associado ao campo do esporte, né? E aí, devido ao crescimento em demasia do capitalismo, né? A gente já falou dessa relação a esporte-capitalismo, né? Principalmente desse último conceito aí gerado de esporte-espetáculo, né? A gente discutiu isso, né? Que hoje, muito dificilmente você vai a um jogo apenas para assistir o jogo, né? Você vai também por outros motivos, e aí eu dei aqui os exemplos da NBA, deu exemplo do beisebol, deu exemplo da final do futebol americano, né? Que sempre no intervalo do jogo tem um show, né? De Shakira, são artistas, né? Gigantes, né? Mas percebam que isso tudo parte e vem muito dos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, e ele vai se disseminando pelo mundo, né? Então esse crescimento, né? Uma atitude capitalista, vamos trazer para a gente. Não sei se vocês frequentam a jogo, mas se o time tiver mal, ele bota o ingresso a R$ 5. Se o time tiver bem, ele bota 30. Por quê? Porque ele sabe, se tiver bem, a galera vai, e eu botando a 30 eu vou ganhar mais, né? Se o time tiver mal, ninguém vai, então para não ganhar nada, eu boto 5 para ganhar alguma coisa. Isso é capitalismo puro, é pensamento de capital puro. E eu estou falando de ABC América, por exemplo, que faz isso tradicionalmente, corriqueiramente. Eles fazem isso, né? Antes da pandemia, o América empatado com o Juventude pela Copa do Brasil, 1-1 lá em Caxias. Tu acha que o ingresso aqui no Arena das Dunas ia ser R$ 5 para a galera aí, hein, Luiz? No segundo jogo? Geralmente, Copa do Brasil, eles aproveitam bastante, né? Pra botar um preço bem maior. Tu acha que eles Do, iam do, dar 5? Tu acha que iam botar 5 conto para a deveria ser galera? R$ 50, 25,6 no mínimo. Pronto, agora se ele leva 5-0 lá, tem que ganhar de 5 os pênaltis, ele botou. Eles abrem até de graça, pessoal. Pra Então, você isso brincar. é R$ 5 e a mulher entra grátis, né? Por exemplo, tem É essas tipo experiências. isso, já vi isso assim. Então, assim, isso é capitalismo puro, Eu acompanhei muito jogo no Machadão, pessoal, né? antigamente, Isso é, mas hoje em dia é muito mais inviável. capitalismo puro, né? Então, assim, essa evolução esportiva e o grande. É lógico que eu dei um exemplo americano, dei um exemplo aqui nosso, mas o maior exemplo de todos fora, lógico, né? O exemplo americano de capital são as Olimpíadas, né? Esse é o maior exemplo esportivo, né? Pensando no maior, não só focando nos Estados Unidos, mas focando no mundo. A Olimpíada é um grande. É, o, é a competição mais capitalista que tem de todas, né?
É um país querendo ganhar do outro, tem mais variedade do que o outro, e quebra com tudo o que o Coubertin pensou quando ele traz a Olimpíada de volta, tem nada a ver com isso, entendeu? O cara traz pensando na congregação dos povos, que pare as guerras, que Ô, professor, a população dialogue, entenda que as culturas do outro, respeite. Não, aí os caras já vão para. Não tem nada a ver mais hoje, se dopa. Homem, já não tem nada a ver. Diga, Luiz. eu fico em dúvida se, assim, claro que a Olimpíada é um evento monstruoso, mas eu fico pensando assim, para mim, é contraditório até para mim, mas às vezes em algum momento eu penso que a Copa do Mundo de futebol tem quase o mesmo peso que a Olimpíada, sabe? Quando eu vejo a comoção que tem pela Copa do Mundo. Porque é muito estranho, um esporte só movimentar Eu tanto entendo, quanto a Olimpíada. eu compreendo você nessa fala, porque o futebol é o esporte número 1 do mundo, né? Não é só aqui. Né? Ele é o esporte, é o que tem mais federação, é o mais praticado, ele é o número 1 no mundo inteiro. Isso é um fato. Agora, número 1 de cada país, aí é mais complicado, né? No mundo inteiro é fazendo a soma de todos, né? Aqui no Brasil, de fato, ele é o número 1. E ele é disparadamente o número 1. Né? Mas, por exemplo, em outros países, ele não, os Estados Unidos, por exemplo, ele não passa longe de ser o número, acho que ele é o 5, se brincar. E vai ter futebol americano, vai ter beisebol, vai ter hóquei, vai ter basquete, vai ter um bocado para chegar nele. A Olimpíada é maior porque são vários esportes. Então, ela atinge o que seria o primeiro de cada um. Entendeu, Luiz? Por exemplo, nos Estados Unidos, Sim, entendi. Eu acho que a Olimpíada ainda é maior, professor. Eu tô falando que eu acho muito interessante o fato de um esporte só chegar próximo à Olimpíada, entende? mas perceba que essa sua fala é tão verdade que perceba que o único esporte, sem medo de errar, o único esporte desprestigiado nos Jogos Olímpicos é o futebol. Por causa da concorrência dele sozinho, entendeu? Pô, já tem uma Copa que chama todo mundo. Aí eu vou botar também uma Olimpíada? Não, eu quero que ele seja de fato escanteado. E eu estou falando de capitalismo, viu? Eu quero que ele seja de fato escanteado, seja menor do que os outros, porque ele já tem uma super competição. Não é à toa que são considerados mega eventos esportivos, né? A Olimpíada e a Copa do Mundo. São mega eventos esportivos, os únicos mega eventos esportivos no mundo. Os outros são eventos. Esses dois são mega eventos, porque atingem uma gama de países de população muito maior do que, por exemplo, uma Copa do Mundo do vôlei, por exemplo, ou do atletismo, sozinho, entendeu? Ah, quando eu digo que ele é escanteado, eu estou falando o masculino, tá? Eu sei, porque eles fazem uma política que só os novos poderiam praticar, no caso, né? Porque se fosse Exatamente. colocar os astros, eles iam esvaziar as outras competições, né? Exatamente. Exatamente. O futebol feminino, não. É equiparado. A Olimpíada e a Copa do Mundo são competições equiparadas. Ganhar um e ganhar o outro, você está ganhando, no mesmo patamar. Eu acho que a Olimpíada para futebol Mas, feminino é até mais importante do que a Copa do Mundo. Até hoje mas, as ainda. grandes, Talvez mude. mas, as, mas as grandes estrelas do futebol feminino não tiram dos outros esportes. Como o Messi tiraria, o Cristiano Ronaldo tiraria e por aí vai. O Messi foi campeão olímpico pela Argentina e tirou público de outros, pô. Ele jogando com os boys. Você imagina jogando no time mesmo? Com a galera todinha, todos. E é tanto que nem. Só são 6 grupos. Tem países que vão que ninguém sabe nem que existe, né? É diferente de uma Copa, né? Enfim. Mas você tem razão, viu, nesse seu pensamento. É paradoxal, chega até a ser contraditório, né? Mas a Copa do Mundo, de fato, é o único mega evento que bate de frente com a Olimpíada, mas a Olimpíada ainda, ao meu ver, minha opinião, né, pessoal, e a opinião dos estudiosos da área, ainda é
Eu digo ainda porque ninguém sabe, né? O maior mega evento, né? O maior evento, que não é à toa que é mega evento do mundo, né? E aí é muito mais pela congregação dos países, congregação dos esportes, e por aí vai. Mas a Copa do Mundo de Futebol, se a Olimpíada bobear, você sabe que a FIFA não brinca a FIFA não brinca em serviço, né? Você quer a entidade mais capitalista do que a FIFA e as confederações, por exemplo, a CBF? Tu acha que a Justamente. vocês acham que a CBF faz amistoso lá em Singapura, para quê? Dinheiro. Dinheiro, amigo. Tem Você, que jogar com Portugal, com a Alemanha. você acha que isso vai acrescentar o nível técnico e tático da seleção brasileira jogar contra Singapura e Madagascar? Com todo respeito aos países, é óbvio que eu estou falando isso com todo respeito aos países. Até porque todos merecem o respeito. Mas não vai, meu amigo. Não vai. Não vai acrescentar em nada para o futebol do Brasil jogar contra esses países. É só E professor, às vezes, puramente dinheiro. às vezes a pessoa não entende, né? Porque, tipo, o Brasil não tá jogando bem contra um país tão fraco, porque o próprio jogador não tem motivação. O Raul sabe também que de futebol, quando a gente joga, que vê que o outro time é muito mais fraco, a gente não se dedica tanto pro outro lado. A gente fica chateado porque o time não vai impor resistência. Então, às vezes fala assim, o Brasil tá jogando ruim contra a China. Mas é porque a galera não vê motivação em jogar contra a China. É, Entende? Então, por é, isso tem muito jogo ruim é. do Brasil. Mas aí você vai para outra discussão que é bem legal, que é a questão ética, sabe, Luiz? Porque, assim, o maior sinal de respeito que você tem ao adversário, seja qual for, é você meter a sova. Então, assim, você pode perceber quando pega um timezinho mais fraco, fica desmotivado, ou então fica dando toquezinho de calcanhar, jogando a bola de lado, quer dar um banho, né? Quer dar uma saiota, quer fazer coisas que possivelmente não faria contra uma equipe, um país de mais nome, né? E aí, não era para ser assim, era para ser, meu irmão, tá oferecendo resistência, então vai ser 10, 15, entendeu? O que a Alemanha fez com o Brasil, na minha visão, foi desrespeitoso. Era para ter sido 12, 13, na minha visão. Pô, Pela fala, eles ficaram com medo de apanhar dos torcedores. na fala do treinador, do intervalo, virou 5-0. Quando ele pede para o time tirar o pé, né? Para não ficar maior a goleada, para mim é sinal de desrespeito ao jogo, ao jogo futebol. Porque assim, eu não tenho que tirar o pé não, meu amigo. Eu tenho que meter a sova, 10, 12, não interessa, entendeu? Porque senão fica aí já vem para arrogância, já vai por se achar, ele já transparece outros aspectos que por mais que ele não tenha querido transparecer, bota na cabeça dos outros isso. Eu conheço muita gente que ficou chateado dizendo assim, que dá uma de bonzinho, que dá uma de o bichinho, seu com peninha, sei lá o quê. Ficou chateado porque o cara meteu só 7-1, entendeu? Que era para ter jogado mesmo de velho, era para ter. Professor, eu assisti aquele jogo quatro vezes na íntegra. Eu nunca entendi aquele resultado, porque o time do Brasil não era tão ruim para dar aquela pisa. Nunca entendi. É porque o futebol, ele tem coisas que é só o futebol. Meu, Psicológico, né, professor? Eu tava muito abalado aquele dia, só pode. você, por mais que a gente critique o Luiz Felipe Scolari, por mais que a gente fale dele, um treinador do know-how dele, não era para ter deixado acontecer aquilo. Mandasse um jogador cair, ele brigasse com o quarto árbitro para o árbitro ir lá e reclamar dele, ele saísse daquela zona dele, sei lá, e fizesse qualquer coisa, para tipo assim, o árbitro parar o jogo e chamar a atenção de alguém, entrar um carrinho de maca, qualquer coisa, ninguém fez nada, pô.
Era um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Professor, quando eu jogava no América e a gente estava no estadual, nos campeonatos estaduais, né? Quando a gente levava 2 gols seguidos assim, professor, a primeira coisa que fazia era tirar a atenção do árbitro mesmo, justamente pra galera se concentrar de novo, que nem você falou. Então tipo assim, ele ficou sem reação. Então, os jogadores ouviam a zaga toda sem reação, um buraco no meio-campo naquele jogo. Eu fiquei sem compreender. Eu falei, como é que pode? Jogadores excepcionais. Marcelo, Thiago Silva não tava, não, o Davi Luiz. Eu nunca entendi aquele resultado. Aconteceu, né, pô? Aconteceu. Ficou marcado negativamente e que a gente deveria tirar isso como uma aprendizagem, principalmente para a área psicológica. A gente que tanto fala do Diego Hipólito, né? Da Daiane dos Santos, da área da ginástica, né? A gente que tanto fala deles, né? Com um time super campeão, seleção brasileira, pentacampeã, já um time rodado, uma seleção que já passou por muita coisa, né? De jogar em países como jogar com a Argentina na Argentina, jogar, né? Então, assim, não era o alemão estava jogando contra uma Argélia, que naquela Copa, inclusive, foi 1-0, ganhou da Argélia, quase que não ganha da Argélia. Jogando contra o Brasil, pô. Né? Então, aconteceu. Os caras deviam pegar isso como a questão da base. A gente não ganha mais por só talento. Tem que ter tática. Eu não sei até que ponto isso a gente acordou para isso, entendeu? Eu não consigo ver ainda. O que eu consigo ver, assim, é um Flamengo pegar um treinador de fora, conseguir fazer. Isso só mostra como a gente está atrasado, né? Professor, pega um time bom e faz o time ganhar tudo. E dá um trabalhão pro Liverpool. Porque, assim, a galera malhando do flamenguista, botando Firmino, porque levou o gol do Liverpool, né? Perdeu do Liverpool de 1-0. Cara, o Liverpool não perdia nem para os times que barrava ele, pô. Não perde para ninguém o Liverpool. Quase que não ganha, ganhou na prorrogação de 1-0. E olha que o Liverpool jogou aquela partida querendo jogar. Ele não jogou meia boca, não. Ele jogou de vera. Agora, sim, os caras malhando da torcida do Flamengo. Meu irmão, para o nível que o Liverpool hoje, foi pouco, foi ótimo, entendeu? Levou para prorrogação. O Flamengo jogou muito aquele jogo. E teve momentos que ainda esteve melhor, né? Então, assim, não há o que reclamar. Não há o que reclamar. De quem ele poderia ganhar, ele ganhou. E de quem ele poderia perder, né? Ele perdeu. Né? Aqui você está falando sociologia no futebol, né? Por exemplo. Então, eu vou falar uma coisa. Eu fui tentar fazer o curso da CBF. Sabe quanto é, professor? O primeiro curso, nível A, nível C, nível D, nível C. R$5.700, professor. Sem condições. Não é qualquer um, não, né? É tipo assim, é um curso inicial. É tipo assim, para eu fazer o D. Se eu quiser o C, se eu quiser fazer o B, aí eu já pago mais. Como eu já fiz o C, eu tenho um desconto. Aí a pessoa paga tipo mais 4 mil. Tipo, se eu quiser pular direto pro B, eu tendo experiência de jogador, poderia fazer, eu pagaria R$8.000 direto, aí direto. Aí você que a pessoa faz formação profissional desse jeito, professor. Aí você faz esse curso de treinador, né? Esse é curso de treinador para trabalhar em clubes de futebol profissionais. Para ter licença CBF. Exato. Aí você vai trabalhar onde depois que fizer esse curso? No máximo vai pegar um alecrim no início, não vai nem pagar o curso. Alecrim, esses times daqui, sem condições. Dizer que só vai ter uma remuneração se você tiver a chance de ter um dia trabalhar num clube, ou começar por baixo, é melhor eu ir trabalhar de preparador físico, quando seja uma oportunidade, o próprio clube paga para mim o curso direto. De experiência, porque tem uma parte nos clubes que você, quando é funcionário do clube, o clube ele tem um protocolo que eles usam. Você sendo formado na área de educação física e tal, você consegue ser inteirinho, e a CBF dá eu não sei, sabe quando a pessoa ganha um currículo emérito, professor? Tipo, a pessoa é doutor sem ser doutor, tipo, realmente autodidata. Então, os clubes têm um poder assim parecido com isso de formar o treinador, entendeu? É melhor você começar por baixo, sendo preparador, e o clube lhe formar, do que você pagar o curso.
Foi o que aconteceu com o Ranieri, né, no ABC? Isso, similar a isso. Aí o clube entra com ação, entra com pedido na CBF para ele também fala que o professor vai procurar também fazer os cursos que faltam e assim a pessoa consegue exercer, mesmo sem ter o curso completo. A gente tá falando de futebol, mas isso acontece, né, assim, houve casos de corrupção, a gente fala da CBF, mas houve no vôlei, né, na CBV, com Ari Graça, né? E aí o Everton, não sei se o Everton tá aí, o Everton deve saber até mais que eu. O Ari Graça roubou, pegou essa geração, né, essas gerações roubou mais que o Nussmann, quando a Olimpíada veio para o Brasil, né, o Carlos Arthur Nussmann, né, que era da Olimpíada, também, todos eles foram presos, né, por corrupção, pô. Aí não tem condição, aqui é... Então, assim, em vez de investir em Bolsa Atleta, investir naquele, né, na base, sei o que, os caras roubam, pô. Ah, e aí, porém, quando pensamos nessa relação da educação física, né, nós nos remetemos às transformações históricos-sociais, as quais a educação física passou a partir de suas abordagens, né? Então, assim, é o campo do esporte com capital e as transformações histórico-sociais em suas abordagens, que a gente chama aí de movimento renovador da educação física a partir da década de 80, mas dentro das suas abordagens nós temos aí os métodos ginásticos, que foram as primeiras, né, formas de educação física no Brasil. Esses métodos ginásticos vocês devem ter visto, eu não sei se com a própria Luciana, são os europeus, né, tinha lá Eu vi, professor, eu vi isso aí. tinha o sueco, tinha o francês, né, assim, o alemão, e o alemão em especial, né, ganha um destaque especial aí para o alemão, né, o alemão é que vai criar, pensando em ginástica, né, é o que vai criar os aparelhos de ginástica, né, aquele cavalo com alça, as barras fixas e tal. Então, esses modelos ginásticos chegam no Brasil, o Brasil é influenciado por esses modelos, né, no seu início, né. Aí nós temos também aí o higienismo e eugenismo, né, biológico, e aí esse daí é de exclusão dos inaptos, né. O higienismo aí, através do controle de doenças, né, queria aí uma sociedade a partir da atividade física e da limpeza, né, corporal, né, formar cidadãos fortes, não doentes, né, e o eugenismo seria a partir da genética mesmo, do gene do sujeito, né. Por exemplo, tem pessoas que nascem mais fracas, doentes, com asma, tal, nasce deficiente, né, e por aí vai. E essas pessoas já eram inaptas, excluídas, né? O eugenismo é escolher as pessoas de fato que podem, né? Depois vem o militarismo, que é um modelo tradicional que até hoje nós vemos nas aulas, né? Que é o professor manda, os alunos simplesmente obedecem, né? É um modelo tipicamente militar, onde um cargo, uma hierarquia maior manda e o soldado raso obedece, por exemplo. E aí vem a questão, esse militarismo é muito forte na ditadura militar de 64, na formação de soldados, né, para defender a pátria, do possível comunismo, né. Engraçado, esse discurso se escuta hoje, né. Esportivismo, que vem logo após ao militarismo e se mistura, os dois, e até hoje os dois estão misturados, que seria o esporte enquanto conteúdo dominante, sobrepondo os outros conteúdos, e com aquela política do pão e circo, né? A partir do alto rendimento, a partir de atletas, e aí o maior caso
do esportivismo barra militarismo, é a Copa de 70, com Pelé e companhia, né? Estava havendo aí mortes de pessoas, os militares, né? Torturando, fazendo o que eles bem entendiam com o país, né? E o povo feliz assistindo Pelé e o super time lá ganhar a Copa do Mundo e esquecendo, mesmo que temporariamente, as atrocidades que a ditadura fazia, não só com o país, mas principalmente com as próprias pessoas que nele vivem, né? Ah, e esses dois estão aí até hoje nas aulas de educação física. E aí tem esse movimento renovador da educação física, que é a tentativa, de fato, de tirar todos esses modelos anteriores, mais voltados aos modelos médicos, biológicos, de alto rendimento, e por aí vai, e coloca agora um modelo mais social, mais sociológico na educação física. Dentre as abordagens, dentre várias, eu cito aí essas três como, para mim, sendo as principais, que seria a crítica superadora, a crítica emancipatória e as aulas abertas. E vocês viram isso na aula de... Não tenho a menor dúvida disso. Vi sim, professor. Exatamente. Pratico algumas aí, dessas aí. Eu particularmente, sou da emancipatória. Eu, particularmente, sou da emancipatória. Mas congrego da superadora, congrego das aulas abertas, acho que são teorias, né? São abordagens eficientes até demais. Só o fato de fazer o meu aluno, seja ele de uma academia, seja ele de uma escola, seja ele de um boxe de crossfit, seja ele de onde for, refletir sobre o que ele está fazendo, sobre a sua ação, refletir sobre, só em refletir sobre isso, para mim, já está valendo, né? Não é à toa que os maiores, aí levando para de Luiz, que os maiores jogadores de futebol são inteligentíssimos, porque eles refletem, eles pensam no que eles vão fazer, na melhor alternativa, em resolver aquele problema da melhor forma possível, né? E de forma mais rápida, né? Não basta só ter uma técnica, mas sim ser inteligente, né? E as tensões e temáticas, eu vou dessa parte para frente, vou só passar aqui para ver. Show de bola. Daqui para frente a gente vê na próxima aula, tá? Porque aqui já vai entrar nessas outras, aí não vai dar tempo, já são 6h30. A gente para aqui em tensões e temáticas sociais e vai discutir um pouquinho de cada coisa, que aí vai servir, ó, gênero, doping, ciência, violência, que aí já vai servir, já vai abrir aí um pouquinho a mente de vocês para a construção do seminário, tá bom? Ok, professor. Tranquilo aí? Por enquanto, né, dá para entender aí tudo a fala. Show de bola, né? Show, show. Beleza. Deixa eu ver, teve alguém que falou aqui, isso não é só no futebol. Não mesmo, Everton, não mesmo. Eu não sei se eu disse a você, eu acho que eu disse para vocês assistirem um documentário chamado Arremesso Final. Eu tava acompanhando, professor. Tem muitas. É, Eu comecei a assistir, mas eu parei porque tinha um na frente, mas eu assisti o resto. é Last Dance, né? The Last Dance Eu em assisti inglês, todinho. e aí traduzido para Arremesso Final. Começa muito legal, né? Falando Pronto. sobre Jordan e o pessoal junto, né? Assisti só o primeiro episódio. Nesse seriado, nesse documentário aí, tudo que a gente está discutindo aqui, ele mostra. Tudo que a gente discutiu, tudo que a gente discutiu até hoje, Para quem, ele para quem mostra. é da área, assim, gosta de esporte, realmente é incrível, porque mostra bastidores, mostra a parte técnica, mostra a parte social, o impacto daquele time, né? É incrível, realmente, o documentário. Mostra tudo, pô. Mostra. Como ele chegou a fazer um filme, né? O Space Jam. Ele foi convidado.
Tudo isso é capital, mostra perfeitamente o boom do basquete no mundo devido a esse domínio da franquia do Chicago, como é que o basquete vai para o mundo. Mudaram até a regra, pô, do jogo, né? Daí você tira como o negócio era pesado, né? Então, assim, Raul teve o privilégio aí de assistir, vocês assistam. Não precisa gostar de basquete, não. É assistir na forma de conhecer mesmo, de conhecimento, tentar entender as coisas. Porque isso não aconteceu só com o basquete, né? Isso acontece também com as outros O esportes. que é, E aí é legal, o que é incrível, professor, que eu vi, assim, por exemplo, porque eu já nasci em 1996, né? Então, tipo assim, os três últimos títulos, assim, quer dizer, nenhum título eu consegui ver, né, teoricamente, assim, mas eu sempre ouvia falar. Mas nesse documentário eu vi o impacto que um atleta uma franquia consegue dar na área do esporte. Eu nunca vi o impacto que Michael Jordan causou, nenhum outro esportista no mundo conseguiu causar no mundo esportivo. você viu, Raul, que ele foi até criticado. Você percebeu no documentário, né? Por ele ser uma figura tão importante, né? De tanto poder de oratória, Ele causou ciúme, não foi, professor? poder de fala. Ele foi criticado pelos negros americanos por causa de uma campanha no Senado, que foi um senador negro contra um senador branco lá no estado dele, ele nasceu, e ele não apoiou, não falou que apoiava o candidato negro, né? Ele foi criticado ferrenhamente por todos, e quem ganhou foi o senador branco. E a gente bem Ma- sabe que lá mas talvez seja por exemplo, o que ele estava avaliando o que o senador estava trazendo de bom, né? Pelo discurso e não só pela cor. não, não, mas o senador negro era um senador da causa que ele, Michael Jordan, defendia por natureza já, né? E ele disse que não ia se meter porque ele queria apenas jogar basquete. Mas veja que ele tinha uma importância tão grande que não só jogar basquete era suficiente para ele. Ele era não é uma pessoa como a gente, não, pô. Ele era um superstar, né? Então, assim, ele ter ficado calado nesse momento, ele foi um enxurrado de críticas, né? E aí depois, na Falar entrevista, a verdade assim, resumindo assim, professor, naquela década, o mundo do esporte girava em torno de Michael Jordan. exatamente. Ele, ele, ele disse, Luiz, para você ver como ele estava, como a causa dele, de fato, coadunava com a do senador, porque eu não estou me lembrando o nome dos senadores aqui, mas ele disse que doou dinheiro dele, doou para ele fazer campanha, entendeu? Para o senador fazer campanha. Ele só não falou em público que apoiava, porque se ele fala, a galera todinha ia votar no cara, pô. E a galera, quando soube que ele perdeu, ficou puto com o Jordan por isso, porque ele era uma força muito grande. Professor, e o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente é um absurdo, né? Porque enquanto a diferença de cor existir, não vai ter avanço na sociedade, não. É verdade. Porque enquanto isso existir, essa diferença, que Deus não escolheu qual era melhor, né? Nunca vi isso nenhuma passagem disso na Bíblia. Exato. Porque eu achei inadmissível, sabe? O fato de uma cor importar. Eu nunca me importei com isso. Eu nunca me importei se a pessoa era branca ou negra. Eu me considero negro, mas eu nunca me importei se a pessoa que eu fosse me relacionar, ou meus amigos fossem brancos ou negros. Eu me importo com o que a pessoa é. E as pessoas É, deveriam pensar assim, se importar o que a pessoa é. E o que a pessoa representa para si e para cada um. Porque minha namorada é branca. Aí eu já escutei gente da minha cor assim que fala assim, cara, assim você tá enfraquecendo a raça. Eu falei, cara, a partir do momento que isso me influenciar a deixar de gostar de uma pessoa só porque a pessoa é branca, aí eu que vou me sentir preconceituoso. olha, Entendeu? Porque tem eu uma, acho assim, se eu gostar da pessoa, tem que ser independente se seja branca ou negra. Tem nada a ver com cor. ó, Luiz, lembra que a gente falou da sociologia, né? Que as relações que tem que faz, né? A gente, né?
no Big Brother, né? Tinha lá o Babu. E você falou isso, eu me lembrei imediatamente. Tinha o Babu e tinha a menina que ganhou, que eu esqueci o nome dela agora, Thelma, professor. Thelma. A Thelma votou no Babu, né? Aí Foi. perguntou ao Babu se ele tinha ficado chateado, sabe o quê? Aí ele foi e disse, olha, eu vim para cá com um pensamento e uma causa. Eu jamais votaria na Thelma. Jamais votaria na Thelma. Eu votaria em qualquer pessoa, menos nela. Porque a causa dele era a causa negra, né? A causa dele era a causa negra. Mas, Sim. mas ele em nenhum momento ficou chateado ou puto com ela, porque ela votou nele, ele sendo negro. E aí vai muito do encontro do que você diz aí. Por que que eu vou ficar puto com ela se ela votou em mim, eu sendo negro, e não votou em outro sendo branco? Não. Ela pensa de um jeito e eu penso de outro. Eu vim pela causa negra. Se ela veio por outro motivo, cada um tem seu motivo. Então, assim, naquela fala dele especificamente, eu achei muito legal, porque, assim, é lógico que tem que ter uma causa envolvida por trás, a gente não tem a menor ideia do que os negros passaram de fato. Eu, por exemplo, que sou hétero, branco, né, então eu não passei nada, não passei por isso, eu não sei o que é, né? Eu só escuto falar, mas eu não Eu, senti nada. eu já vi, professor, pessoas olhando pra mim porque eu tava com minha namorada sendo branco. Sendo branco não, ela sendo branca e sendo negro. Então, tipo, e tipo assim, eu tenho muitos amigos brancos, tenho muitos amigos negros. Eu me considero negro. O povo fala que eu sou moreno, mas eu me considero negro, porque eu acho que não tem isso. Então, eu fico pensando assim, a gente nunca pode realmente, os brancos nunca vão saber como o negro se sentar pelas coisas. Nunca vai saber. Porque É, é o olhar que a pessoa tem sobre a pessoa. Hoje em dia diminuiu alguma coisa, mas ainda existe muito forte, muito preconceito escondido, sabe, professor? E é pior do que é, aparenta. Porque às vezes você você, não vê. você ser abordado por um policial, você sendo branco, é diferente de você sendo negro, pô. Não, não tem como negar, entendeu, Lúcio? Isso aí é fato. Os Everton, próprios policiais negros, professor, abordam você diferente. E como se Everton, sim, Everton, ele ficou chateado realmente na hora e ficou triste. Mas perceba que ele não ficou puto, não vou mais falar com ela, ela não faz mais parte do movimento, tá ok? Não, meio que, pô, fiquei chateado porque ela é negra, né? Ela não custava nada ela aderir à causa e tal, mas paciência, pô. Quem sabe depois, com o tempo, ela entenda melhor e tal. Porque ela penou muito, né, bicho? Ela é médica, mas ela é perrengue danado, né? Mas ela criou vínculos afetivos que são subjetivos, como o Luiz criou com a menina, entendeu? São vínculos subjetivos. E não é porque a menina é branca que a menina é preconceituosa, racista e racista, entendeu? Agora eu vou. Não, até porque senão ela nem namorava com o Luiz, né? Então, assim, é o mesmo caso da Thelma, né? Ela criou vínculos com outras pessoas, vínculos afetivos, as pessoas criaram com ela e ela vai dizer o quê? Vai dizer, não, agora eu vou votar nela porque eu sou negra, ela é branca, essa menina gostava dela? Não. Tanto é que as mulheres, quando elas se sentem, né, na sociedade excluídas, elas se juntaram no início do jogo e tiraram todos os machistas homofóbicos que tinham lá dentro logo no início, porque não conseguiram ter nenhum tipo de diálogo com eles. Perceba que não tiveram nenhum tipo de afeto. Por quê? Porque os caras eram todo tempo excluindo as meninas. Tirando onda, dizendo que mulher só servia para lavar louça, para ter relação. Aí a mulher, como é que a mulher vai ter algum tipo de afinidade para não votar num homem desse? Não tem como, pô. Impossível desse jeito. Não é à toa que quem sobrou foi o rapaz lá que saiu depois, que eu esqueci o nome dele agora também, e o Babu, ele só andava com o Babu. Prior. Priol. Porque Priol pediu desculpa, disse que estava aprendendo, né? Disse que era moleque ainda, que era muito menino, que xingava a mãe, que tinha que respeitar mais a mãe dele. Aí as meninas, opa, peraí, ó, esse daqui, pelo menos,
pelo menos, nem que seja só aqui, ele refletiu. Então, esse cara, você viu que ele já começou a não ir para o paredão, a galera já começou a tentar escutar ele, porque estava começando a ter algum tipo de diálogo, algum tipo de afeto. Agora, como demorou, afetos anteriores foram criados, aí paciência. Mas perceba que quando você tem algum tipo de diálogo e cria algum tipo de sentimento, já está valendo, pô. Agora não dá para criar sentimento com uma pessoa, por exemplo, um supremacista branco, que vê um negro passando na rua, quer bater no cara, sabe nem quem é o cara. Aí fica difícil você ter algum tipo de afeto dessa forma, né? Justamente isso que eu falo. Ainda parece que as pessoas veem os negros como se fossem escravos por aí, entendeu? Como se tivesse debochando dos brancos porque estão livres. É um absurdo isso. Beleza. Everton, Professor, pode ser a sua visão. Diga, Maria, para a gente Já terminar. ficou, o Termine aí com senhor está sua me fala. ouvindo? Tá, eu acho que Tô, essa pode falar. metodologia que está sendo colocada nessa informação, para muita gente já ficou bem aberta, sabe? As pessoas já passam, muitos, a entender e a respeitar os negros, né? Mas, infelizmente, outras se põem no lugar de discriminá-lo. A questão é essa. Então, eu vejo essas pessoas como mais mal educadas, sabe? Mais mal informada, mais tudo, sabe? Então, porque assim, eu ainda vejo, hoje eu já posso ver pessoas que possam entender esse lado, que são humanas, sabe? E também vejo outras pessoas críticas. Então, eu, na minha concepção, eu não sei nem qual foi o menino, acho que foi o Luiz, né? Ele está certíssimo na posição dele e essas questões de discriminações e de ver, de apontar, que entra também de pensar o que acha do ser, a gente ignora, sabe? A gente vive num mundo para aprender mesmo e a gente aprende ignorando. Infelizmente, a gente tem que aprender esse método, né? Que é para a gente passar melhor, porque senão a gente chega num nível que não dá para se viver com outro ser humano, Mas, né? Maria, eu agradeço você ter corroborado comigo, mas o que acontece? Quando a pessoa é branca, a gente consegue ignorar, tipo, você consegue sair de perto de uma pessoa que tá falando mal de negros, por isso você não concorda com a outra pessoa branca. Mas quando você é negro, naquele ambiente, entende? Como é que a pessoa consegue engolir a pessoa falando que esse negro não presta porque ele não tem direito de estar aqui, por exemplo, coisa que eu já escutei. Então, tipo, é muito difícil você ficar calado frente a um negócio desse. É muito difícil você deixar pra lá. Então, tipo, eu considero assim que quando alguém fala algo do tipo, eu vejo alguém sendo humilhado por causa da região, que mora no Nordeste, porque mora na Paraíba, porque mora no Rio Grande do Norte, até a questão da região, que já é outro tipo de preconceito, eu não consigo engolir isso. Eu fico. O próprio bullying também é outra forma de preconceito. Então, imagina uma pessoa que é negra, vou dar um exemplo, uma pessoa que é negra, que é um pouco mais cheia, que é pobre, que mora no Nordeste e vai para São Paulo. Olha o quanto de carga que vai sofrer de opressão psicológica nisso. É muito difícil. Então, a sociedade tem que se mudar como um todo. Aí as políticas públicas têm que fazer por onde isso. Também, É eu acho. verdade, eu concordo com você, meu filho, concordo demais com você, né? Mas em vez, eu falo de nossas vezes, a gente tem que visualizar o mundo assim. Porque, olha, Luiz, infelizmente a gente não está longe disso, não. Isso é em todo canto. Por que, que a gente está passando o que está passando hoje? Porque foi permitido se fazer o que quer com a gente, com o povo, entendeu? Então, assim, um chora, o outro passa sufoco, o outro tá sofrendo, o outro tá... Tá, mas, cara, dentro daqui, no nosso próprio mundo, há a discriminação, a desunião, entendeu? Infelizmente, é isso aqui mesmo. E o pior é que a gente não chega num consenso nisso, não. As coisas vão se agravando mais ainda, se falam a mídia que aqui está amenizando, ali, isso aqui vai amenizou que não existe. Para mim, o que a mídia fala que está amenizando, para mim é pior. Você acredita? Porque as pessoas não mudam, a cabeça deles não muda. Eu concordo com você nessa questão de discriminação, saiu do país, um negro,
um gordo que vai para São Paulo, ele é sim, que eu já presenciei essa situação, e como você, é difícil engolir mesmo, é difícil, realmente eu concordo, é muito difícil, mas no mundo que eu já presenciei, com um pouquinho de experiência que eu tenho, foi necessário, Luiz, eu infelizmente sair de perto das costas e não poder punir, e nem muito mesmo ajudar, sabe? Porque a pessoa se torna tão hipócrita que você olha para ela, não dá nem vontade de você abrir a boca. Infelizmente, enfim. É complicado, é complicado, sabe? Pessoal, essa discussão, para mim, é maravilhosa. Eu fico muito feliz, inclusive, de ver que vocês corroboram com o que eu penso, né? Eu penso da mesmíssima forma. Não dá para aceitar, não dá para aceitar esse tipo de coisa contra LGBT, contra negro, contra mulher, contra deficiente, contra contra países estrangeiros, né? Não dá para aceitar isso, não dá. E aí eu vou dar só um exemplo do que aconteceu ontem, e eu vou terminar porque já vai dar 7 horas. Ontem o que a gente viu na Avenida Paulista foi simplesmente um grupo de pessoas que disse assim, vou até parar de gravar, eu vou usar a palavra de baixo calão. Espera aí.